Vamos falar sobre eventos, funções e macros. É um tema bem importante para a produção, né, de jogos e outros projetos interativos. E nessa primeira aula eu vou explicar o que na verdade são essas três coisas, né? Isso é utilizado não só dentro da Unreal, mas isso vem lá do código C++, mas também outros tipos de linguagem de programação você vai ouvir falar, principalmente nos dois primeiros ali, eventos e funções. Aqui eu vou explicar na perspectiva da Unreal e principalmente na perspectiva da Blueprint, que é o que interessa para a gente. Eventos, funções e macros. Eu coloquei aqui, né, ferramentas para otimização e reutilização do código. E exatamente é o que essa frase está querendo dizer de forma resumida. A gente vai usar eventos, funções e macros para poder reutilizar o nosso código. E para poder disparar sequências de lógicas, a gente viu bastante no capítulo anterior sobre Flow Control, e eventos, funções e macros vão nos ajudar a integrar, né, todo esse nosso código e deixar não só um código limpo e fácil de entender, mas também bastante otimizado. Antes de falar mais detalhes sobre cada um deles, deixar claro aqui que eventos e funções existe bastante confusão sobre a utilização deles. Por quê? A utilidade deles é muito parecida. Então, bastante coisa que você consegue fazer com funções, você também consegue fazer com eventos e vice-versa. Então não dá para dizer quando você vai usar funções e quando vai usar eventos, né? Depende do seu código, depende do jeito que você gosta de trabalhar. Mas a gente vai perceber que existem algumas pequenas diferenças entre eles e dependendo do que você precisar fazer, você vai ter que optar por um ou por outro. Mas o jeito deles funcionarem é bem parecido. Eu coloquei aqui, para falar de eventos, uma explicação para a gente poder entender exatamente como é que eles são definidos, né? Eventos eu coloquei. Eventos é quando algo acontece. Tá? Essa frase ela pode resumir e simplificar o que são eventos. Então, quando algo acontecer no seu jogo, a gente pode dizer que ele é um evento. Você pode ter vários eventos sendo disparados em determinados momentos no seu jogo, e você percebe aqui que eu escrevi, né? São como ações disparadas. Né? Você dispara esses eventos e você não precisa necessariamente aguardar que eles terminem a execução. Você pode disparar vários eventos e eles ainda não terminaram, você está disparando outros eventos. Tá? Os eventos, o que tem de interessante neles aqui? Primeiro que eles aceitam ações do tempo. Então tem dois nós que a gente vai utilizar também, que é o node delay e o node timeline. Tá? E eles são aceitos nos eventos, o que significa que eu posso esperar para que as coisas aconteçam. Então, por exemplo, se eu for colocar aqui, utilizar o node delay dentro do meu evento, eu coloco lá para um evento que a porta vai se abrir. Então, o personagem aperta um botão e é o evento da porta abrindo. Eu posso colocar um delay, né, que é uma espera. Eu coloco lá um delay, por exemplo, de 3 segundos. Então, depois que o personagem apertou o botão, vai esperar 3 segundos, né, no tempo real, no nosso tempo humano. E depois de 3 segundos, então, a sequência vai ser disparada. Tá? Eventos têm essa possibilidade de você colocar funções que têm ações do tempo. Tá? Você pode conter o tempo e disparar as coisas em determinado tempo. Uma coisa importante de eventos é que eles não retornam valores. Tá? Então, se eu criar um evento, por exemplo, da porta abrindo, e eu quero depois utilizar algum valor que esse evento possa me proporcionar, não é possível, diferente das funções que a gente vai ver para frente. Isso vai ficar mais claro depois nas utilizações que a gente vai ter na prática, né, utilizando, mas anotem isso aí, não retornam valores, diferente das funções. Outra coisa que os eventos têm diferente das funções lá é que eles aparecem dentro do Event Graph, né, ou do gráfico que você está utilizando no momento. Então você vai ter esse cara determinado lá, e eles não têm o próprio gráfico como diferente das funções, por exemplo. Tá? Tudo que você escrever do teu evento personalizado vai estar dentro do Event Graph. Okay? Funções. Quando a gente fala que o evento ele algo acontece, né? Então eu coloquei lá, quando algo acontece, funções na verdade é uma ação que é executada. É quase a mesma coisa, se você parar para pensar, mas a gente conseguir tentar definir, em algumas frases simples seria mais ou menos essa definição. Então, a ação que acontece é a função. Tá? Como é que elas funcionam? Elas são como ações que são disparadas e elas trazem o resultado de forma instantânea. Isso aqui é importante. Tá? E aí já vai ser a nossa primeira linha aqui embaixo. Ó. Não aceitam ações do tempo. Diferente dos eventos, as funções não aceitam. Então, eu não posso, por exemplo, colocar um node delay ou um node timeline dentro da minha função.
Não posso esperar. Se é a mesma questão de abrir a porta, o personagem apertou um botão e a porta vai se abrir, a função da porta abrindo vai ser acontecer no mesmo momento, instantaneamente, porque eu não posso colocar um delay, tá? Isso não é permitido nas funções. A diferença das funções também é que elas aceitam, deixa eu anotar aqui quem já foi esse, elas aceitam inputs e outputs, então que são os valores, tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer a função da porta abrindo e depois que ela abrir, eu guardar um valor nessa função e pegar esse valor para usar para outra coisa, eles aceitam esses inputs e outputs. A gente vai ver também nos nossos exemplos aí quando começar a utilizar o que isso significa, tá? Mas é bom saber que as funções elas aceitam esse tipo de valor. Elas não aceitam custom events, então eu não posso colocar dentro da minha função um evento. Exatamente por causa do primeiro item aqui, da primeira condição. Como eles não aceitam delay timeline, né, ações do tempo, e eventos aceitam, evento aceita ação do tempo, então eu não posso colocar um evento dentro da minha função, senão essa regra aqui vai quebrar, tá? Vai dar conflito. E diferente dos eventos, as funções possuem seu próprio gráfico de execução. Então você vai ver a função dentro do Event Graph de uma maneira diferente, porque dentro da função você tem o próprio gráfico dela para você criar a tua função. Tá? Então, enquanto o teu evento é algo que acontece no tempo, as funções é uma ação que é executada. Macro ainda é mais interessante porque ele é muito parecido com funções. Só que tem uma diferença importante com as funções que vai te fazer pensar exatamente quando você vai usar macros e quando vai usar funções. Macros a gente pode definir como uma coleção de ações, tá? Você pode reutilizar no teu código. Então, eles são como operações que podem ser utilizadas e auxiliam na otimização e na leitura do código. Então, digamos que eu tenho vários nós que estão conectados, né? E faz uma operação matemática aqui, por exemplo, e aí, deixa eu colocar mais alguns nós. Você tem vários nós lá, você pode pegar todo esse grupo de nós e aí criar uma macro, né? E depois que você quiser reutilizar isso aqui, é só você reutilizar essa macro em outro lugar, tá bom? Mas o que acontece aqui? Primeiro vamos olhar aqui as nossas linhas de características. Assim como as funções, eles não aceitam ações do tempo. Então, novamente, eu não posso colocar delay timeline dentro do meu macro. Eles acontecem de forma instantânea. Assim como as funções, também eles aceitam inputs e outputs. Então, eu posso retornar valores na macro, por exemplo, tá? Eles não aceitam custom events, assim como as funções, a gente já explicou. Eles possuem seu próprio gráfico de execução, também assim como as funções. Então, a gente já percebeu que eles são bem parecidos com as funções, né? O item que vai diferenciar mais é o último aqui, que vai te fazer pensar quando você vai usar esses caras. Eles não são vistos no código C++, tá? Então, se você estiver trabalhando com um programador, o que acontece na hora da compilação? Quando a Unreal vai compilar o teu projeto, ela vai abrir essa macro aqui e vai interpretar os nós de uma maneira independente. Então, é como se você tivesse esses nós separados. São esses nós que vão estar no código, tá? A macro, na verdade, é um auxílio para você deixar a tua blueprint mais limpa, mais fácil de entender. Mas por trás dos panos, o que está acontecendo? A macro está executando todos esses nós de forma independente dentro. E aí, né, na realidade, cada macro, na verdade, ela é um conjunto de nós, tá? Que é expandido na hora da compilação. Então, se você colocar vários nós executados assim em sequência e não fizer uma macro, o efeito para o compilador vai ser o mesmo, né? Para a compilação vai ser o mesmo do que você criar uma macro. Na verdade, a macro tem um efeito visual para que você possa reutilizar isso aqui e se organizar, tá? Então, a última tabelinha que a gente tem aqui para a gente poder entender a diferença. Coloquei tudo compilado aqui. Eventos, funções e macros. Então, falando sobre as ações do tempo. Os eventos aceitam os nodes de tempo, as funções e as macros, né, não aceitam funções de tempo. Prestar atenção nisso aí. Os valores aceitos. Os eventos só aceitam input. Tá? A gente vai ver na prática. Mas as funções aceitam input e output e as macros também aceitam inputs e outputs. Gráfico de execução. Os eventos eles acontecem dentro do próprio Event Graph. Então, todo o teu evento está aparecendo lá, está sendo exposto dentro do teu Event Graph. Já as funções, elas possuem um gráfico próprio e os macros também possuem um gráfico próprio. Os eventos, visibilidade no código C++, são visíveis no C++. As funções também são visíveis, mas já as macros, quando você vai compilar, ela vai interpretar o teu conjunto de nós, na verdade, então elas não são visíveis no C++. Vamos ver agora na próxima aula um pouco sobre a utilização deles.